Olá, estamos de volta no nosso consultório de família. Aproveito o início desta segunda parte do programa para mandar um abraço para os amigos com quem estivemos nesse final de semana em Salvador. A Caravana Novo Tempo passou em Salvador e foi uma experiência, mais uma vez, uma linda experiência de conhecer tanta gente que tem estudado a Bíblia por meio da Novo Tempo, que tem encontrado suporte para a sua experiência no dia a dia em família, no dia a dia de forma que o aprendizado segundo a Bíblia tem levado a essas pessoas a terem uma maior aproximação com o próprio Deus, o entendimento sobre a experiência de viver em Deus. Então, um abraço aos queridos do grupo da terceira idade, chamados Diamantes. Foi lindo, muito prazeroso estar com vocês. Que Deus os abençoe. Um abraço para os amigos da Igreja Adventista da Paralela, da Avenida Paralela, uma igreja muito linda que está ali de braços abertos, a comunidade de braços abertos para receber os que estão estudando a Bíblia, os que querem ter esse contato com a palavra. Neste próximo domingo vai começar um estudo sobre o Apocalipse, às 7h30 da noite, na Avenida Paralela. Então, é fácil você encontrar o endereço, não me recordo o número do endereço, além do nome da avenida, como eu lhe digo agora, mas é fácil de encontrar. Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Avenida Paralela. Mas em todo o bairro, em toda a Salvador, em qualquer lugar você pode encontrar uma igreja adventista aí perto de você. Mas enfim, a todos o meu grande abraço, meu muito obrigada pelo carinho, em nome de todos que estivemos ali, aqui da Novo Tempo, com muito carinho para encontrar vocês. Da nossa família para a sua família também. Vamos continuar aqui conversando com a deputada estadual Damares Moura e a nossa conversa hoje é sobre um tema que nos faz, infelizmente, ter que tocar, tratar, que é violência doméstica e familiar, falar de casos de abuso, de agressões, de toda ordem e que tem feito tantas vítimas. Mas, Damares, existe alguma evolução por conta de, há algum tempo, estarmos falando mais? A Igreja Adventista trabalha com a campanha, por exemplo, Quebrando o Silêncio, já há alguns anos, focando na necessidade de que isso venha à tona para que sejamos, então, todos conscientes do que nos acontece. O que está acontecendo de melhorias no combate à violência? Bem, a diretora desta ONG que eu mencionei aqui, ela diz que o problema ainda é cultural. Então, Vamos só repetir qual ONG? eu falei aqui no início da ONG de segurança, chama Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ok. Mapeia sempre essa violência doméstica e familiar. E a diretora desta ONG, ela mencionou que o problema ainda é cultural. Então, qual é a razão para tanta violência? Por que cultural? Porque nós não falamos deste assunto e não fazemos um trabalho de prevenção. Então, isso não é tratado nas escolas de forma sistemática, é de forma eventual. Então, uma palestra uma vez ao ano ou dificilmente se fala deste assunto. Então, ela diz que este conteúdo sobre violência doméstica e familiar tem que ser um conteúdo sistemático nas escolas. Por exemplo, as crianças, desde a mais tenra idade, precisam aprender a se relacionar de forma respeitosa e valorizando a dignidade das pessoas em casa. E também elas precisam aprender que isto existe, ainda que com uma linguagem adequada, mas é preciso falar sobre abuso e violência nas escolas. Até para que as crianças identifiquem. E ela conta a experiência de adolescentes ou mesmo de crianças que só sabem que estão sendo abusadas porque um dia na escola foi feita uma palestra que se falou sobre os sinais, não é, os indícios. Aí a criança fala, eu estou sofrendo. Por quê? Porque isso foi falado na escola. Né? Então o problema ainda é cultural. Precisamos trabalhar prevenção, precisamos de políticas públicas que efetivamente nos ambientes escolares, nas igrejas, em todo lugar, se fale, se conscientize e se mostre. Agora, houve algum progresso, não é, nas iniciativas? Eu vou falar agora da parte legislativa. Do ponto de vista das leis no Brasil, eu diria que nós avançamos muito. Não é? A Lei Maria da Penha é uma lei do ano de 2006.
embora, Darleide, a Lei Maria da Penha só tenha feito recuar a violência contra a mulher em 10% para mulheres brancas, a Lei Maria da Penha, após a promulgação da lei, em 10% para mulheres brancas e para mulheres negras, que ainda é o grupo que sofre o maior número desta violência, esta violência aumentou de forma exponencial, mesmo com a Lei Maria da Penha. Mas vamos falar dos progressos legais. Lei Maria da Penha, não é? Também a lei de importunação sexual, alterações na lei de estupro, não é? Para o agravamento das penas. Então, assim, existe uma legislação muito moderna. A Lei Maria da Penha é considerada uma das legislações de proteção à mulher mais modernas do mundo, porque ela abarca não só as penas, como também a proteção desta mulher, e as medidas protetivas são exatamente para colocá-la a salvo do seu agressor. E a Lei Maria da Penha chega a mencionar alguma coisa para se fazer com o agressor. Ele precisa também ser conscientizado, ser tratado, ser recuperado, ele precisa de uma abordagem. Não adianta tirá-lo de circulação, porque a prisão, ela tem prazo. E depois que ele cumprir a pena, ele volta para a sociedade, vai se relacionar com outra mulher. A medida protetiva vai colocar essa mulher a salvo quanto tempo? Quanto tempo ela vai ficar sob medida protetiva? Ela precisa retornar para a sociedade, não é? Então, até sobre isso a Lei Maria da Penha fala, de recuperar o agressor. Então, existem evoluções legais muito significativas no Brasil, não é? Contra a violência doméstica. Agora, e mais uma coisa que eu queria registrar, Darleide, porque é tão histórico esse caso de violência contra a mulher, foi um dos feminicídios mais famosos da história do Brasil, contra a atriz Leila Diniz, para você ver como evoluiu. Isso foi em 1976, ela foi morta dentro de casa, não é, pelo seu companheiro, porque ela rompeu o relacionamento. Isso é muito comum, né? Porque o homem, ele se sente dono. Então, perder esta propriedade, ele não aceita. E ela foi morta dentro de casa e ele foi absolvido por um júri popular, porque foi considerado este feminicídio como legítima defesa da honra. Isso não acontece mais no Brasil. Então, uma aberração jurídica desta não acontece mais. Porque isso tinha um certo amparo jurídico, a defesa da honra. Ainda, eu me lembro até dos discursos de coronelismo no Nordeste, de assim, de que o homem precisava lavar a sua honra com sangue. Então, isso está no caldo cultural geral ainda. E em um tempo atrás, nesse período aí, havia um amparo jurídico para isso? Não é amparo jurídico, mas havia um sentimento, não é? E quem julga são os jurados, são cidadãos comuns, não é? Que entenderam que ele matou Leila Diniz para lavar a sua honra. E isso autorizou aquele feminicídio. É uma aberração jurídica sem tamanho. Hoje, isso não acontece mais, nada autoriza. Ainda que a mulher tenha algum comportamento que o homem considerou desonroso ali no relacionamento matrimonial, isso não o autoriza, isso não vai justificar, isso não vai ser considerado legítima defesa da honra. Então, a legítima defesa da honra não existe mais para justificar e autorizar feminicídios. Então, eu estou falando de alguns progressos, não é? Mas eu acho que muitos outros, ou o principal progresso precisa ser feito. Esse não foi feito ainda, que é introduzir este conteúdo preventivo de conscientização nas escolas do Brasil. Não é? E aí, Darleide, a campanha Quebrando o Silêncio, que você mencionou agora, que é uma campanha mundial, porque está presente em outros países, aqui no Brasil já ultrapassa 1,5 décadas de existência. Essa é uma campanha de conscientização. É uma campanha educativa que produz materiais, desde materiais para mais tenra idade, que são gibis para crianças, não é? Até revistas, não é?
com conteúdo técnico, com conteúdo acadêmico e com conteúdo prático. Quais são os sinais? O que fazer? Onde ir? Onde ir, Darleide, também é outra coisa que as mulheres precisam saber. As crianças, não há delegacias, infelizmente, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente preveja a criação de delegacias especializadas, e seria extraordinário que isso acontecesse, eu sonho com isso, porque a delegacia especializada para criança e adolescente vai dar um tratamento humanizado e até lúdico para crianças pequenininhas, porque elas são revitimizadas. Olha o que acontece com uma criança quando ela vai ser ouvida numa delegacia de polícia comum ou perante um juiz. Ela é revitimizada, porque ela vai ser ouvida como um indivíduo qualquer e ela tem que sofrer novamente aquilo que ela já sofreu. Mas já existem iniciativas bem interessantes, inclusive do Ministério Público, não é? De criar espaços lúdicos para ouvir crianças abusadas. Sempre assistidas, seria uma oitiva assistida. Sempre assistidas por psicólogos, assistentes sociais, que ela se sinta num ambiente seguro e que ela não seja revitimizada. Você está vendo quantos progressos ainda temos que fazer. Então, eu falei de educação, mudança de cultura, e isso é o mais seguro caminho, o mais confiável, escolas falando disso, famílias falando disso, famílias entendendo a dinâmica da violência doméstica e familiar, porque às vezes a família, alguém da família nem sabe que aquela conduta é violência doméstica. Exato. Então, isso precisa ser tratado. E também as delegacias especializadas, e aí eu vou dar uma notícia para o estado de São Paulo, porque apenas 8% dos municípios no Brasil têm delegacias da mulher especializadas, 8%. Mas em São Paulo, sexta-feira passada, foi inaugurada a 10ª delegacia da mulher 24 horas. Esse era outro problema, porque a violência doméstica acontece em qualquer horário, de madrugada, e aí você vai para uma delegacia, ela está fechada. Como é que você vai buscar essa ajuda? Já 10 delegacias, havia uma delegacia 24 horas em São Paulo. Agora, já 10 delegacias inauguradas na gestão deste atual governador, 24 horas para as mulheres. Especializada, então, no atendimento às mulheres. E só um detalhe, a última que eu fui na inauguração, toda preparada para receber a mulher. Decorada, com um espelho na entrada, para ela olhar para ela e dizer, eu tenho valor. Eu sou uma mulher que tenho valor. Né? Tudo isso também, então tem um longo caminho que precisa ser trilhado ainda, mas os avanços que eu mencionei, que especialmente legais, foram feitos no Brasil. Claro que há a sensação de insegurança, até do ponto de vista de essa mulher tomar a iniciativa de denunciar, mas se não encontra uma delegacia ou se lá ela é atendida de forma inadequada, ou seja, já há o sofrimento, agora uma exposição, uma inadequação na forma de atender essas mulheres. Quantas vezes já ouvimos denúncias de mulheres que dizem que foram maltratadas em delegacias, que não foram ouvidas, que não foram consideradas. O que você fez para o seu marido fazer isso, ou para fulano, para a pessoa que te agrediu fazer isso? Então põe a vítima em situação de muita vergonha também. É nós sabermos que em muitos municípios não tem nenhum tipo de atendimento. É praticamente uma situação de solidão para os envolvidos. É alguma coisa assim muito sofrida mesmo, porque quantas mulheres também foram à delegacia, registraram um boletim de ocorrência, mas ainda assim foram vítimas, mesmo com aquele registro feito. Quer dizer, muitas ficam com aquela ideia, eu vou denunciar, eu vou lá fazer, por quê? Depois quem vai me cuidar? Quem vai? Eu vou sofrer perseguição? Eu posso ser vítima porque já estou sendo vítima de ameaças? Eu posso ser morta? Eu posso ser perseguida? Então, é uma sensação de muita insegurança, até por falta de uma assistência por parte da segurança pública, já que estamos, assim, pouco cuidados nesse sentido, até por conta dos números que são alarmantes, né, Damares? É pensar que
se nós não cuidarmos de nós mesmos, das nossas relações, de fato, nós não encontraremos outros que o façam por nós. Quando você diz da necessidade de esse conteúdo ir para as escolas, me assusta pensar que houve e ainda há um movimento muito forte de que seja considerado nas escolas como conteúdo a ser abordado com crianças, independente inclusive da idade, o que diz respeito à identidade de gênero. Lembra? Muito recentemente, quer dizer, já há algum tempo e muito recentemente, ainda mais forte esse grito de uma necessidade de falarmos sobre a identidade de gênero, de menino, menina, de serem tudo a mesma coisa e de que não importa. E por que não, em vez de considerarmos aquilo que é mais urgente do que qualquer outra coisa, senão a violência que se comete de modo geral e de tornar isso algo mais próximo da realidade das crianças, para fazê-los, dos adolescentes, para fazê-los conscientes do seu papel, e isso já resolve muito, vai levá-lo a respeitar e a não usar de forma nenhuma, de violência alguma, com relação a quem é homossexual, a quem é homem ou mulher, simplesmente pelo fato de ser humano, simplesmente tratá-lo com respeito e dignidade por ser um ser humano, ponto. Independente da bandeira ideológica, nós estamos falando de sermos todos necessitados de nos envolvermos com isso que diz respeito à nossa dignidade humana, ponto. Então o menino já vai sair da escola sabendo que precisa respeitar o homossexual, respeitar o negro, o branco, o pobre, o rico, ou qualquer um, simplesmente faz parte da educação. Então, não é uma bandeira que devamos erguer em detrimento de uma minoria, é em detrimento do ser humano, ponto. Mulher não é minoria e olha como sofre. A mulher não é minoria e sofre violentamente todos os dias. E o que nós faremos? Então, é a minoria e são as maiorias sofrendo também. E o que faremos? Então, eu convido você a pensar mais sobre a sua condição como pai, como mãe, como você tem abordado os seus filhos, como vocês conversam sobre esses temas que estão aí, como vocês lidam dentro de casa com os conflitos. Sabia que um grito que nós damos perto de uma criança, um grito nervoso, é uma violência? E nós podemos estar ensinando aos nossos filhos que a vida se resolve no grito. Na palmada, na pancada, no castigo, sem levá-lo a considerar o que ele ou ela vai fazer como agente de mudança, de soluções. Olha o tipo de educação que nós ainda estamos vulneráveis a implementá-lo dentro de casa. Olha como você e o seu marido resolvem os conflitos dentro de casa. Olha a violência que vocês acabam imprimindo nos filhos quando vocês resolvem como resolvem. E claro, estou falando aqueles que resolvem de maneira inadequada os seus problemas diante dos seus filhos. Olha como você se comportou quando tiveram que assinar o divórcio. Olha como você fala a respeito do seu marido para os seus filhos. Olha como você fala a respeito da sua mulher ou da sua ex-mulher ou do seu ex-marido para os filhos. Isso tudo faz parte do contexto de violência. É imprimindo violência com a palavra, com as atitudes, com a falta de cuidado, com a violência, ela é do dia a dia e nós muitas vezes só percebemos ou só chamamos violência o tiro na cara, a pancada no rosto e a necessidade de uma denúncia por algo mais grave ter acontecido, mas nossas palavras, nosso movimento no dia a dia já pode ser uma grande mensagem violenta para filhos e para os que estão à nossa volta. Doutora Damares, já estamos encerrando o programa. O que deveríamos dizer para encerrá-lo? Ainda temos 9 minutos e eu aqui me adiantando, achando que já era fim. Que bom! Então vamos lá. O que não pode faltar de dizermos hoje, nessa continuidade do programa, nessa direção de fazermos as pessoas acordar. Vale a pena mesmo falarmos sobre, faço essa pergunta fazendo valer muitas vezes o que muitos pensam, que falar, por exemplo, sobre suicídio, falar sobre violência, é motivar, quem sabe, ressaltar o que é educação e o que é alarme. Tem diferença, não é? Sim, eu acho que o que a gente não poderia deixar de falar, e você já mencionou alguma coisa, são os tipos de violência. As pessoas pensam que violência doméstica e familiar é aquela que ofende a integridade física. É bater, chutar, beliscar, dar murro, alguns usam até instrumentos cortantes, né?
Violência doméstica e familiar, ela também é psicológica, ela também é moral. O que é violência moral? Que as pessoas podem praticar e nem sabem que estão praticando. Quando você imputa, atribui a alguém uma condição que viola a sua moralidade. Nós temos uma moral a ser preservada, né? E quando eu atribuo a você uma prática que inclusive você nem fez e que viola a sua moral pessoal que você quer preservar, essa é uma violência. E a Lei Maria da Penha fala em violência moral. Então, física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, que é destruição de objetos. Você não faz nada com a pessoa. Não tem um xingamento, não tem um tapa, não tem, mas você destrói algo. É um tipo de violência prevista na Lei Maria da Penha. E a violência verbal, essa que você mencionou, por que que muitos pais, muitos filhos tratam mal seus pais? Por que que idosos sofrem violência doméstica? Porque às vezes aquele indivíduo, quando era criança, viu e por imitação ele reproduz. Não é? Porque se ele sofreu quando era criança, xingamentos, maus tratos, abandono e outras espécies de crueldade que se pratica no ambiente doméstico, ele reproduz isso. Futuramente, você pode ser uma vítima de você mesmo. No futuro, quando você estiver idoso. Então, assim, e falar disso, Darleide, nas escolas, precisamos quebrar esse tabu. Falar disso em casa e nas escolas. Naturalmente que sempre deve ser usada a linguagem adequada para cada grupo de indivíduos. Crianças, jovens, adolescentes, não é? E conteúdo não falta. Não é? A internet está aí com riquíssimos conteúdos, cartilhas. E aí eu quero falar de uma coisa importantíssima, não posso ir embora sem falar, para o estado de São Paulo. Foi criado um aplicativo SOS Mulher. Esse precisa ser divulgado. Você baixa Android, iOS, baixa o aplicativo, tem um cadastro que você tem que fazer rapidamente para ser validado pela Secretaria da Justiça, mas se você não fizer, não significa que você não vai ser beneficiado pelo aplicativo. Ele tem um botão, Darleide, que acionado por 5 segundos, vai lá numa viatura de polícia. Em 5 segundos. Normalmente são as mulheres que estão sob medida protetiva, que são aquelas que o juiz decreta para colocar a mulher a salvo do agressor, mas às vezes ele se aproxima dela, mesmo ela com a medida protetiva. E ela tem que estar alerta com SOS Mulher. 5 segundos, não tem ruído, nada. Apertou o botão, a polícia militar é acionada no Copom e rapidamente, com prioridade, esse pedido é recebido, você receberá um socorro. É recentíssimo, já foi lançado agora pelo governo do estado de São Paulo, SOS Mulher. Baixa de uma forma simples e utiliza de forma segura e simples. Sei que pode salvar muitas mulheres. É um tipo de evolução tecnológica que precisa se disseminar por outras partes do Brasil, um aplicativo de salvamento dessa mulher. Eu não podia sair sem falar disso, porque é uma ferramenta de proteção, mais uma, não é, que está sendo criada. Então, assim, nós temos que intensificar a educação dentro de casa, por palavra e por exemplo. Eu fico muito preocupada de pessoas que falam, mas não vivem. Né? E às vezes o seu comportamento ele pode ter muito mais influência sobre a sua família do que os discursos que você faz. Vamos cuidar das nossas crianças, com quem elas estão falando na internet, não é? O que elas estão vendo, o que elas estão ouvindo, porque muitas situações de abuso sexual inicia com uma conversa. E alguém pode vir na sua casa sem que você esteja, e tudo começa com uma conversa aqui no celular. Então, o que a criança está vendo, com quem ela está falando, com quem ela está andando. E os sinais, as cartilhas dizem quando uma criança está sendo abusada, existem sinais muito claros. Crianças que não querem voltar para casa, não é? Crianças que regridem no seu comportamento muito infantil, crianças muito agressivas, esse é um sinal importante sobre crianças que sofrem maus tratos e abuso sexual. A gente precisa conhecer, se informar,
pais, professores, líderes religiosos que nos ouvem agora, vamos nos informar, vamos falar sobre este assunto, vamos criar um ambiente preventivo que é muito mais barato e menos doloroso do que reprimir. Prevenir é sempre melhor do que reprimir. Eu quero deixar um abraço para o meu povo lá da Bahia, minha família querida, que me ouve agora certamente, mamãe, vovó, minha irmã Sara, meu cunhado, deixar um abraço para eles também. Não Que sei ótimo. se... Eu acho que também aos que foram seus apoiadores, até que você chegue a esse lugar onde você está agora, como uma voz no Legislativo para defender causas tão importantes quanto esta. E que Deus abençoe nessa sua Amém, missão, nesse amém. trabalho bonito, que é uma continuidade do que você já fazia sem ter mandato. Então, quem lhe conhece há muitos anos sabe que você já trabalhava arduamente e que assim permaneça cuidando daquilo que é tão importante, ou a segurança em família e dos direitos de cada um de nós. Deus te E como abençoe. você tocou, um segundo só, nós estamos criando na Assembleia Legislativa de São Paulo, falta poucas assinaturas, a Frente Parlamentar de Combate à Violência Doméstica e Familiar. É exatamente este o nome, para nós avançarmos em políticas públicas, debates e discussões, para encontrarmos mais caminhos de promoção da dignidade das pessoas dentro da sua própria casa, que deve ser o lugar mais seguro para ela estar. E eu agradeço aos meus apoiadores, sim, obrigada pela oportunidade. Obrigada, Damares. Muito bom recebê-la. Obrigada a você também pela companhia. Obrigada por sua audiência querida. Que Deus te abençoe. Procure estudar, ler, procure pensar, fazer reflexões profundas a respeito disso que muitas vezes nos move e nós não nos damos conta. A própria cultura da violência. Não sei se você já parou para pensar, mas, por exemplo, quando há um caso de adultério, por exemplo, a mulher é levada a perdoar e é muito bonito que ela perdoe. Mas quando é o homem quem perdoa, nós dizemos, que tolo, perdoar? Veja que nisso está explícita a cultura de que mulheres devam ser subjugadas à humilhação, à desonra moral, à violência moral e de toda ordem. Nós damos a um direito e ao outro nós exigimos uma postura que lhe caiba melhor. Isso significa, isso revela de que muitas vezes nós somos a voz que vai dizer se apanhou é porque alguma coisa fez. Ou mesmo uma criança, por que não falou para o pai e para a mãe? Ou isto ou aquilo que nós achamos, de acordo com o nosso julgamento, ser alguma coisa favorável a fazer. Cuidado, cuidado com a cultura da violência, que às vezes está aqui dentro de nós e não nos damos conta. Pense nisso. Nos encontramos na semana que vem, aqui no consultório. Até lá.